me chamo Júlia, eu tenho 20 anos, eu sou formada em design gráfico e atualmente eu tenho a minha lojinha de sublimação, que eu trabalho vendendo caneca, camiseta, garrafa e eu vendo produtos católicos personalizados, como terço, aí eu faço de ferro, faço de linha e por aí vai indo. Os meus sintomas de TDAH vieram desde pequena, só que eu e meus pais a gente não tinha um conhecimento exato do que era o TDAH. Então, desde pequena eu tinha os hiperfocos, acontecia muito, Júlia, você entende não entende as coisas da escola, mas entende umas coisas completamente aleatórias, tipo música, desenho, sobre estrela, por exemplo, também acontecia. E tinha essa certa pressão e eu me comparava muito com os outros alunos também. Eu me sentia atrasada em comparação a eles, eu sentia que eu não era igual a eles, mas era culpa minha, como se, de um certo modo, como se fosse burra comparada aos outros. Todo mundo era inteligente e eu ficava ali para trás, eu não conseguia acompanhar, eu não entendia o conteúdo igual a eles, então eu me sentia muito sobrecarregada. Depois do diagnóstico, veio uma pilha de sentimentos, né? Eu recebi meu diagnóstico no 9º ano, e ao mesmo tempo que tinha aquele alívio, aquele peso tirado das costas, tipo, poxa, eu não sou burra, eu só sou diferente, eu entendo de forma diferente dos outros. Ao mesmo tempo tinha aquela sensação de raiva, poxa, por que ninguém nunca notou? Como que eu nunca notei isso? E foi um alívio, algumas coisas na escola começaram a mudar, eu recebi atividades diferentes, a minha prova era diferenciada da dos outros alunos. Alguns alunos neurodivergentes já tinham essas atividades e eu via eles fazendo essa prova, recebendo essas atividades a mais e eu não sabia o porquê. E aí eu passei fazer junto com eles e eram atividades e provas mais diretas, mais simples. Não tinham enunciados muito complexos, muito compridos, porque pra gente tinha que ser mais específico, mais direto, respondeu ali e acabou. Então isso foi me ajudando bastante. Eu passei a usar técnicas de respiração, eu percebi que eu estava ficando muito ansiosa, que chegava a ponto de eu ter crises no meio da aula. Eu ficava muito nervosa, meu coração acelerava, eu ficava com a mão trêmula. Então eu passei a usar técnicas de respiração, que eu contava de 1 a 9, eu ia respirando fundo, sentindo até a barriga. Aí eu respirava, contava 1, 2, 3 e vice-versa. Quando chegava no 9 eu repetia, falava de 9 a 1 e isso me acalmava um pouco. Eu uso muito a música para me acalmar. Às vezes nem músicas com letra, mas músicas só do instrumental, sabe, do piano. Isso já me ajuda bastante, me deixa mais tranquila. E eu fui me acalmando aos pouquinhos. Foi difícil superar essas dificuldades, não foi fácil, mas eu fiz 2 amizades, 2 amigas minhas na faculdade, que elas me ajudaram muito. Tanto por entender o meu TDAH, respeitar os meus limites, porque uma delas até tinha um autismo leve, então ali a gente estava andando junto, sabia, conseguia entender, e eu não me sentia julgada. Eu sabia que elas estavam ali para mim. Às vezes, quando eu não conseguia ser forte, de não conseguir controlar, eu saía, ia para o meu cantinho, elas vinham, me davam o meu espaço que eu precisava, mas ao mesmo tempo estavam ali me dando apoio, falando, tá tudo bem, a gente vai te ajudar. A gente criou grupos de estudos também. Quando estava chegando na época de prova ou tinha trabalhos muito complexos, a gente ia para a biblioteca depois da faculdade, se juntava, cada um estudava uma parte da matéria, fazendo do seu jeitinho. Eu fazia um mapa mental, o outro fazia resumo, e a gente se ajudava estudando. Então ia um explicando para o outro, para poder entender melhor. Se tinha alguma dúvida, a gente se ajudava. Se ninguém entendia, a gente ia pesquisava, vamos fazer assim. E assim foi indo. Esse apoio das minhas amigas foi bem importante. O meu crescimento, falando de um jeito bem clichê, eu diria que eu consegui subir a escada da vida, é uma coisa que eu me orgulho muito, porque apesar das dificuldades, eu consegui levar de uma forma leve ao longo do tempo. Antes eu levava com muito peso, eu carregava esse peso nas costas, pensando que eu não ia conseguir. E mesmo com as dificuldades, mesmo com as crises, com o TDAH, com esse nervoso, eu fui conseguindo melhorar, eu fui conseguindo me entender, me respeitar principalmente e crescendo, tanto que hoje eu tenho a minha empresa. Poxa, é algo que eu não esperaria uns anos atrás. Eu diria para eles se respeitarem. Acima de tudo, vocês têm que respeitar, claro, a gente tem que respeitar os outros, mas acima de tudo, se respeitar, respeitar o próprio tempo, para poder seguir em frente, porque por mais que a gente fale, nossa, eu preciso fazer tal coisa, só que você precisa respeitar o seu espaço, respeitar o seu tempo, a sua forma de aprender para poder crescer, porque se você quiser fazer igual o outro, não vai dar certo, você vai acabar tipo só subindo e caindo, você vai ficar tropeçando, não vai dar certo. Então, eu acho que meu conselho é esse, se respeitar.